A terceira temporada de Silo começou mudando muita coisa, reorganizando o início do livro Ordem, dando funções a personagens que não tinham importância e fazendo com que um episódio girasse em torno de um único tema, que foi a memória, mostrando para onde essa história está caminhando e quem pode realmente estar controlando o Silo. Olá pessoal, eu sou Lidiane e bem-vindos ao Indico Assistir. Antes de começar a falar do episódio, eu preciso falar de algo que chamou minha atenção já nos primeiros minutos. A abertura de Silo mudou. Eu gosto muito da abertura dela e é uma das minhas favoritas, por isso que eu fiquei animada quando eu vi a nova. O tema continua o mesmo, mas agora ganhou um tom muito mais sombrio. Aquele amarelo praticamente desaparece e dá lugar ao verde. Tudo parece estar apodrecendo, parando e perdendo a vida. É como se a própria abertura anunciasse que o mundo de Silo entrou em uma nova fase. E não apenas a estrutura física do Silo começa a ruir, mas também a estrutura do poder construída pelas autoridades. E depois de assistir esse episódio, faz sentido que essa abertura tenha mudado, porque não é algo somente estético, é também de narrativa. A série ela já começou a modificar o livro Ordem, que eu concordo, as modificações ficaram muito boas, o que fez com que o episódio girasse em torno de um único tema, que foi a memória. Então eu quero falar que nesse vídeo teremos spoiler do episódio, de temporadas anteriores e também dos livros. Mas eu também quero pedir o seu like, que se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ative o sino. E compartilhe o link desse vídeo com outras pessoas que também estão acompanhando o Silo. Como eu falei no meu vídeo de abertura dessa cobertura da terceira temporada de Silo, o livro Ordem ele é o mais difícil de ser adaptado, porque a gente vai acompanhando lentamente as descobertas junto com o protagonista. Então estava muito ansiosa para saber como eles iam fazer essa adaptação, e a resposta já veio nos primeiros minutos. Em vez de seguir o livro de forma fiel, a adaptação reorganizou completamente o início da história. Ela antecipou conflitos, mudou a função de alguns personagens e deu muito mais tensão à linha do tempo do passado. E eu já quero falar logo de uma mudança que eles fizeram em relação ao protagonista. No livro ele se chama Donald e na série ele se chama Daniel. E o showrunner Graham Yost falou que essa mudança se deu porque ele não quer comparações com o cenário político atual. Mas a maior mudança veio com a personagem Charlotte, que é a irmã de Daniel. Ela no livro é citada no início, desaparece o livro inteiro e só aparece no final com importância, mas aqui na série ela já aparece logo de cara com uma grande função. É Charlotte quem abre a linha do tempo do passado. Ela continua sendo piloto da Marinha, mas agora ela também desconfia de que existe algo errado. E é quem coloca Daniel no caminho da conspiração. E esse episódio explica a cena final da segunda temporada, porque parecia um encontro entre Daniel e Ellie, mas na verdade foi Charlotte quem organizou tudo para poder fazer com que Daniel entre no comitê de turma e passe todas as informações que ele conseguir para Ellen. A cena ainda rende um momento divertido com Charlotte rindo do engano de Daniel, mas traz de volta um objeto importante, o Pace Dispenser que ele deu para Ellie e que séculos depois chega às mãos de Juliette no Silo 18. E apesar de não aparecer nesse episódio, Ellen mudou bastante. No livro ela é a esposa de Daniel e na série ela é uma jornalista investigativa que tem uma grande função na história. Outra mudança importante foi com Turma. No livro, Paul Turman é o senador que recruta Donald para o projeto dos Silos. Sua filha Anna, além de ser ex-namorada de Donald, também tem um papel importante na história. Na série, Turman passou a ser uma senadora e Anna ainda não foi tão bem desenvolvida. E Grahioshi falou que fez essa modificação porque quer que a relação de Turman e Daniel seja mais pessoal. Isso é algo que ele quer para todos os personagens. No livro, Donald entra na conspiração por meio de Turman, que é um político. Já na série foi Charlotte, sua irmã, quem colocou ele nesse caminho. E também tem ela num momento que é muito grandioso no episódio, que é durante a missão, quando os pilotos estranham aquela nuvem a cerca de 50 mil pés de altitude. Depois, os caças entram em contato com uma substância estranha que lembra óleo, mas parece se mover quando Charlotte toca nela.
E essa cena me fez lembrar do início do livro Ordem, porque o autor coloca algo sobre nanotecnologia e pesquisas sobre apagar a memória. Não estou falando que naquele momento é nanotecnologia, mas fica algo um pouco curioso que logo no primeiro episódio eles tratem dessa substância um pouco estranha. E também, retornando ao episódio, ao ter contato com essa substância, acontece o acidente. Charlotte é a única sobrevivente, mas ela sofreu um traumatismo craniano. E quando Daniel finalmente consegue vê-la, chegando já falando uma piada, ela olha para ele e pergunta: "Quem é você?" Isso mostra a importância do novo enredo de Charlotte, porque na linha do tempo do passado, ela perde a memória, enquanto que na linha do tempo do presente, Juliette está lutando para recuperar suas memórias. Ou seja, as duas linhas do tempo na série já começaram a caminhar juntas. E na linha do tempo do presente, com Juliette, o episódio inteiro trata ela por meio de três tipos de memórias. Como eu falei no meu vídeo anterior, tudo o que acontece com Juliette e com Silo 18 nessa terceira temporada vem de um roteiro original para a série, porque ela e o Silo não existem no livro Ordem. Então, eles começaram a trabalhar de uma forma que eu gostei. Eles não fizeram a terceira temporada começar como uma continuação de um cliffhanger. Logo no primeiro episódio, encontramos Juliette 3 meses depois de ficar presa na câmara em chamas. A explicação que ela recebe é simples. Ficou presa 3 minutos, o ar acabou em 30 segundos e por causa disso ela perdeu parte da memória. É uma explicação convincente, faz sentido para Juliette e para os moradores do silo. Mas conforme o episódio avança, percebemos que a história é bem mais complicada do que isso. E então o episódio começa a tratar da memória de Juliette de três formas diferentes: com aquelas pessoas que não querem que essas memórias voltem, com as pessoas que estão trabalhando para que essas memórias voltem e quando elas começam a voltar naturalmente. Nessa primeira, que é a memória reprimida, é o trabalho de Camille, Simmers, da Voz e de toda uma equipe para impedir que Juliette recupere essas memórias, porque não é do interesse deles que Juliette saia contando o que viu quando saiu do silo. Então, ela está há 3 meses sendo conduzida por Camille em uma equipe. Desde o começo do episódio, vemos Juliette tomando essas supostas vitaminas e Camille organizando sua rotina, controlando sua agenda e conduzindo cada passo da nova prefeita do silo. Juliette usa vestidos, faz discursos preparados e até mora em um apartamento muito diferente daquele em que ela vivia quando era xerife. É uma Juliette completamente diferente. Tudo é feito para fazer com que ela se afaste da pessoa que ela era. E se nós sentimos esse estranhamento, a série coloca também nela, por meio de uma personagem que é muito querida, que é Shirley. Assim que vê Juliette, Shirley já disse que aquela não é Jules. E só piora quando mais uma vez Juliette não reconhece a melhor amiga. E isso destrói completamente Shirley. Para mim, essa é uma das cenas mais fortes do episódio. Shirley sempre foi uma personagem muito firme. Ela enfrentou a rebelião, viu Juliette sair para a limpeza, mas nunca a vimos chorar. Só que agora é diferente. Juliette continua viva, só que a amiga que Shirley conhecia parece ter desaparecido completamente. Tanto que quando Juliette vai embora, Shirley chora. Então a série usa Shirley para mostrar o impacto da perda da memória, mas também de um apagamento de Juliette. E isso não foi por acaso, porque a série já vinha preparando esse momento desde a temporada passada. Primeiro, Simmers ofereceu a Kennedy a oportunidade de apagar anos da própria vida para acabar com a dor pela perda da esposa. Depois, Bernard revelou a Lucas que Salvador Queen colocou pílulas na água do silo para fazer toda a população esquecer a rebelião. E quando chegamos a esse primeiro episódio da terceira temporada, vemos Juliette fazendo uso dessas vitaminas, mas na verdade são as pílulas para apagar as memórias dela. Ou seja, enquanto tem esse grupo trabalhando para apagar as memórias dela, naturalmente essas memórias não são apagadas, elas estão cada vez mais retornando. E é por isso que Camille e a Voz estão muito preocupadas.
Enquanto tem esse grupo que está trabalhando para que as memórias de Juliette não voltem, tem outro que está fazendo completamente o contrário. Eles estão tentando evocar as memórias de Juliette, que são justamente as pessoas que eram próximas dela. Eles estão tentando, de formas sutis, ao longo de todo o episódio, fazer com que ela se recorde de algo. Até mesmo pessoas que Juliette não gostavam estão trabalhando nisso. Na aparição semanal da prefeita, Julieta é tratada como uma celebridade, por ter sido a única pessoa que saiu do silo e voltou viva. E é justamente ali que Regina, a ex-namorada de George e ex-traficante de relíquias, troca o antigo distintivo de xerife de Juliette pelo brinquedo do falecido irmão dela. Depois, Regina faz questão de guardar o brinquedo olhando para Juliette. Para mim, é uma tentativa clara de tentar despertar alguma lembrança ligada ao irmão dela e também a George. E depois, na primeira reunião do novo Conselho do Silo, essas tentativas de fazer com que Juliette recupere sua memória, elas continuam. Knox tenta despertar a memória de Juliette usando um código de sinais da mecânica que foi criado por causa do barulho do gerador. Para poder trabalhar perto desse gerador, eles criaram esse código que todos na mecânica sabiam. Só que Juliette não reconhece e ela nem reage. Então ele relembra do reparo do gerador, que foi o meu episódio favorito na série, fala da câmara escavada, que era onde Juliette e George se encontravam, e ainda cita Martha Walker, que é praticamente a mãe de Juliette. Então, são várias tentativas dele para tentar evocar essas memórias de Juliette, mas nada acontece. Quem consegue uma reação é Orla Kent. Basta ela citar Carla McLean e terminar o relatório dizendo: resumindo, somos bons nos suprimentos. Na mesma hora, Juliette começa a se lembrar do bilhete de Walker, que se refere à fita dos suprimentos que salvou sua vida quando ela saiu do silo. Então é importante que a gente observe as dicas que a série dá, porque Knox é um grande amigo de Juliette, mas não conseguiu evocar memória nenhuma. É uma personagem inédita que consegue fazer isso. Então a série quer que a gente olhe para essa personagem. Eu achei ela um pouco estranha. Ela é uma admiradora de Juliette, mas tem um comportamento suspeito. Até o xerife fica observando. Eu quero falar mais disso um pouco mais à frente, porque a maior tentativa desse grupo vem mais adiante, próximo do final, que foi quando os dissidentes roubam o capacete do TI e penduram uma faixa dizendo: essa é a verdade, a tela é uma mentira. Essa frase faz com que Juliette volte imediatamente ao momento em que ela saiu do silo. E o que eu acho mais interessante nesse grupo é que eles não tentam contar a verdade para Juliette. Eles a colocam em situações que façam com que ela comece a recuperar suas memórias. Seja diante de um nome, de uma frase, uma pintura, um objeto, tudo que possa fazer com que ela consiga evocar de volta suas memórias. Só que no caso tem Camille e Simmers que fazem o contrário com as pílulas, mas apesar disso, as memórias de Juliette começaram a voltar naturalmente. E a série fala das memórias por meio desses dois grupos e também com elas voltando sozinhas, mas tem o comportamento e os hábitos. E a série traz isso de volta por meio de uma lembrança que é muito bonita. É algo tão sutil e que possa parecer sem importância. Todas as noites, depois de tomar suas vitaminas, Juliette pede sopa. A enfermeira até estranha, porque ela sempre pede sopa. Isso é uma lembrança muito significativa, porque ela remete a Solo. Durante os meses em que viveu no Silo 17, Solo sempre alimentava Juliette com sopa. Depois de tanto tempo comendo a mesma coisa, ela acabou criando esse hábito. Mesmo 3 meses depois de voltar ao Silo 18, Juliette continua pedindo sopa naturalmente. É uma lembrança simples, mas que mostra que nem tudo foi apagado. E claro, tem as lembranças maiores, como o sonho com Bernard, que na verdade é uma lembrança de quando ela voltou para o silo. No final da segunda temporada, Bernard descobre que tudo o que fez para proteger o silo talvez não tenha adiantado de nada. Ele descobre que o silo pode ser destruído a qualquer momento pela salvaguarda. Mas quando Juliette diz que sabe como impedir esse protocolo, ele tenta impedir que ela entre na câmara e chega até a mandar que ela se abaixe quando as chamas começam.
E é aí que a série tem a liberdade de fazer algo importante, porque ela está criando um roteiro original para a série. No livro Silo, Bernard morre na câmara, porque o traje dele não foi feito para resistir às chamas. E nesse episódio de estreia, temos um flashback que mostra que Bernard sobreviveu às chamas e acabou sendo morto por Simmers. E aqui eu quero deixar uma opinião pessoal, pois o ator Tim Robbins fez um trabalho excelente como Bernard nas 2 primeiras temporadas. Então eu acho que uma produção que está gravando 2 temporadas seguidas, Silo gravou a 3ª e a 4ª temporada juntas, iria trazer um ator apenas para um flashback de segundos, ela não faria isso. Então eu acho que utilizando de um roteiro original para a série, como é nessa temporada, já que não está no livro Ordem, eles possam trazer Bernard de volta. Ele possa estar vivo em algum lugar do Silo. E caso ele se revele, será um grande aliado para Juliette, porque ele tem interesse em impedir a salvaguarda. E isso fará com que ele consiga até uma redenção. Mas voltando para Juliette, teve uma memória muito importante também que retornou. Ao olhar para a tela do refeitório, Juliette percebe que existe algo errado. Se Bernard estava dentro do silo, como ele poderia saber que ela estava voltando? Na mesma hora, ela se lembra do pé de cabra e logo em seguida se lembra de quando entrou no silo 17. Então diz para Camille: "Eu encontrei outro silo." E é claro que Camille tem que retomar o controle da situação. Então ela diz para Juliette que ela não encontrou outro silo, ela encontrou um abrigo que foi feito pelos fundadores. Então ela mostra novamente para Juliette esse vídeo que foi criado para que ela acredite que encontrou um abrigo construído pelos fundadores, que ficou lá até se recuperar, usou o traje e depois voltou para casa. Na minha opinião, eu acho que essas memórias de Juliette estão voltando por causa do trabalho que as pessoas têm feito para recuperar as memórias dela, que é justamente o que Camille e a Voz não querem, por isso que eles estão tão preocupados. E quando Camille conversa com a Voz, ela relembra que a Ordem já dizia que esses medicamentos não eram perfeitos, mas a Voz diz que é para dobrar a dose das pílulas. E pelo visto, os amigos de Juliette também não vão ficar parados observando aquilo que está acontecendo. Quando Juliette recebe outra sopa, dessa vez ela tem um gosto estranho e ao jogar fora, ela encontra um bilhete. Quer saber a verdade? Vire a tigela para baixo, vá ao mercado às 14 horas e queime isso. E agora fica essa pergunta, quem deixou esse bilhete? E para dar minha opinião, eu vou voltar para temporadas anteriores, porque o encontro foi marcado no mercado. E quem vai muito lá são as pessoas dos níveis intermediários. Quem iam muito eram Kennedy e Lucas, justamente os personagens que estão foragidos, que sabem das pílulas e da salvaguarda. Então, se eu for apostar, seria nesses 2 personagens. Só que se minha leitura também estiver correta, eu acho que o que os amigos de Juliette estão fazendo para poder recuperar as memórias dela está afetando e feito com que as memórias dela voltem naturalmente e diminuídos os efeitos das pílulas. Isso fará com que, na linha do tempo do presente, Juliette consiga recuperar sua memória de forma pessoal, combinando o que Grahioche quer na linha do tempo do passado, que tudo seja mais pessoal. Como eu falei antes nesse vídeo, eu iria retornar ao assunto que seria nessa personagem Orla. Tem um momento nesse episódio que possa passar despercebido, mas que ele merece atenção. O TI informa que os moradores do silo estão com baixa taxa de vitamina D e pede que durante 3 dias essas vitaminas sejam colocadas no sistema de filtragem de água. E quem ficou responsável por fazer isso foi essa personagem Orla, por isso temos que ficar de olho nela. Isso lembra muito o que Salvador Queen fez, para poder fazer com que as pessoas esquecessem da rebelião de 140 anos atrás. Ele colocou por anos pílulas na água do silo para fazer com que elas esquecessem. Então agora não é somente a memória de Juliette que está em risco, também são as memórias das pessoas do silo 18 que estão em perigo. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que realmente eles vão colocar esse plano de Salvador Queen em prática agora na linha do tempo do presente? E o que você achou da estreia da temporada? Deixe sua opinião nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continue acompanhando os nossos conteúdos.